Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline dos Livros. Hoje é sexta-feira, dia de vídeo novo aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns escritores tchecos, através desse livrinho aqui. Esse livrinho eu tive a sorte de poder comprar numa feira do livro que teve aqui em Porto Alegre ano passado e tinha um setor próprio que homenageava a cultura dos países do leste europeu, então houve um ciclo de palestras, eu acabei comprando esse livro e eu adorei. Um dos autores que esse livro traz é o Karel Čapek, que é um autor pelo qual eu já sou apaixonada há muito tempo. Acho que foi o segundo autor que eu li depois do Milan Kundera. E ele é genial, ele é muito bom. E nesse conto aqui é claro que ele também não decepciona. Um outro escritor que também tá nesse livrinho é o Jan Neruda. Sim, foi dele que o Pablo Neruda, o poeta, tomou emprestado o sobrenome. A gente vai ter também o Otakar Baklíčka e o Alois Jirásek. Tô tentando pronunciar mais ou menos como eu aprendi esses nomes tchecos, mas se vocês souberem pronunciar melhor, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. O Karel Čapek nasceu em 1890 e morreu em 1938. Ele é um dos autores tchecos mais conhecidos aqui no Brasil e na cultura de língua portuguesa. Eu tenho aqui dois livrinhos dele. Esse aqui eu comprei em Praga e esse aqui eu comprei há pouco tempo, Histórias Apócrifas. Os dois são muito legais. Esse aqui é super interessante. Esse aqui é praticamente um tratado de psicologia. É muito legal, ele faz uma analogia da questão do jardim, da plantação e a questão do temperamento, a questão das escolhas, do ser paciente, do cultivo da vida, como o cultivo de um jardim. Enfim, mas eu tô divagando demais. A história que a gente tem do Karel Čapek é uma história que se chama O Crime na Agência do Correio. E a gente vai ter um sargento que vai resolver fazer justiça com as próprias mãos. Vai chegar ao conhecimento dele que uma moça cometeu suicídio por conta de uma falsa acusação de roubo. Ela trabalhava como funcionária da agência. Houve uma situação envolvendo outros funcionários, mas a bomba estourou na mão dela. E esse sargento, então, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele não vai matar ninguém, mas ele vai atrás, ele vai investigar quem, na verdade, é o verdadeiro culpado. E o interessante é que ele vai mencionar que muitas vezes a questão da verdadeira justiça, da justiça à margem dos policiais e à margem da maldita papelada. Então aqui também vai haver uma crítica à burocracia das investigações, da polícia. E o interessante desse conto é que tem uma simplicidade muito grande reunida com uma história de profundo significado. É impossível a gente não se identificar com esse elemento da justiça, do que é certo, do que é errado, das falsas acusações, da honra de uma pessoa. Então, esse é um conto que vale a pena, não só porque é do Čapek, mas porque trata desses temas super importantes. O nosso próximo autor, então, é o Jan Neruda. Ele nasceu em 1834 e morreu em 1891. É um dos autores mais velhos aqui da nossa coletânea. E ele é bastante conhecido, talvez não tanto no Brasil, mas na França e em outros países que tem mais traduções dele, como um escritor que marca muito as suas histórias com esse elemento fantástico, sobrenatural. Mas nesse conto aqui, Como Arruinar um Mendigo, ele vai trazer um elemento de contos de fadas, como um pouco aquela história da Bela e a Fera. Quando um homem recusa o pedido, o desejo de uma bruxa, alguma coisa acaba acontecendo na vida dele, alguma coisa trágica, alguma coisa que o condena, como se ele entrasse num período de maldição. E a história do nosso mendigo é essa. Ele era um mendigo bem aventurado, um mendigo que gozava da proteção de várias pessoas naquela cidade, e a partir do dia que ele recusa se unir a uma determinada mulher que ele encontra pela rua, as coisas vão mudar drasticamente na vida dele. O terceiro autor é o Otakar Baklíčka. Ele também nasceu em Praga em 1895 e morreu em 1942. Ele veio a falecer num campo de concentração. Ele escrevia histórias de aventuras e não é à toa que ele vai trazer a gente para um universo bem diferente desses universos das outras histórias. Aqui a gente vai se encontrar na floresta amazônica,
no período que cobriu o ciclo da borracha, da exploração da borracha. Então, a gente vai se encontrar com alguns personagens, alguns colonos europeus que estão, então, escravizando os índios. Vai se destacar aqui o capataz Svan como um homem muito cruel, que age impiedosamente no tratamento com os índios. E um belo dia ele vai escutar uma história do que aconteceu a um dos chefes daquelas equipes de exploração. Ele foi assassinado com um dardo envenenado disparado por uma zarabatana de um desses selvagens, de um desses índios. E a partir dessa história, as ações desse capataz vão passar a ser guiadas por essa paranoia, por um medo terrível de ser também ele envenenado, como vingança pela sua crueldade. Então aqui a gente vai ter esse elemento bastante característico da floresta amazônica, mas também esse elemento da paranoia, do medo da morte, e como esse medo de estar sendo alvo de uma vingança vai então passar a modelar, a guiar as ações desse personagem. O último autor da nossa coletânea é o Alois Djirazek. Ele nasceu em 1851 e faleceu em 1930. Eu acho que ele é, de longe, o menos conhecido aqui no Brasil e ele teve uma vida acadêmica muito forte. Ele foi professor, recebeu o título de professor honorário na Universidade Charles, na Charles University, em Praga. Ele também teve uma grande participação na política, ele foi senador e ele foi um dos membros da Academia Tcheca de Arte e de Ciências. Ele vai trazer pra gente aqui um tema super importante e bastante caro, sobretudo a história da França, que é o tema das guerras de religião. Ele vai então aqui problematizar essa questão na Boêmia, quando ainda não existia República Tcheca, nem Eslováquia, nem Tchecoslováquia, um período que essa região era toda conhecida como a Boêmia, e ele vai então trazer o elemento do sagrado e o elemento do tesouro. Essa Boêmia do século XV, dividida pelas guerras de religião, vai então sediar uma abadia que contém um tesouro que vai ser muito protegido pelos abades que vão se suceder no comando dessa abadia, desse mosteiro. E a gente vai conhecer então esses elementos de cobiça, a questão da tortura. Vai ser um conto voltado mais para essa questão, para a proteção desse tesouro, das riquezas e para aquilo que os homens são capazes de fazer para obterem esse tesouro, essa riqueza. Isso sem fazer distinção de nenhuma religião, porque a abadia é atacada por soberanos de todos os lados desse conflito. Bom, esse foi o livrinho então que eu trouxe para vocês. Ele é da editora Diadorim e ele foi organizado pela Fernanda Melville, que escreveu também um ensaio contando um pouquinho dessas histórias. Se vocês forem ler o livro, recomendo que não leiam o prefácio, essa apresentação antes, porque ela conta um pouco dessas histórias e eu acho legal ler direto os contos e depois então vão para a história do prefácio, para as observações sobre os autores, se isso interessar a vocês. Eu espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos do canal. Não se esqueçam que tem um sorteio rolando, basta responder no vídeo anterior a esse aqui qual o livro que mais marcou a sua infância e se inscrever no canal. Aí você vai estar concorrendo a um livro novinho que eu vou dar de presente. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!